A gente vê isso aqui em todo lugar, o tempo todo. Mas o que exatamente é um QR Code? Bom, hoje a gente embarca numa missão para decodificar essa tecnologia que faz parte do nosso dia a dia. Nossos guias futuristas já estão a postos para levar a gente por esse mundo misterioso. A decodificação começa agora. A grande pergunta da nossa missão é essa: como é que um simples quadradinho cheio de pontinhos consegue guardar links, cardápios, informações de pagamento e como que um celular consegue ler tudo isso numa fração de segundo? Parece mágica, né? Mas é pura tecnologia e a gente está prestes a entender como ela funciona. E para entender tudo isso, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. A primeira etapa da nossa missão de decodificação começa lá em 1994. Pois é, o QR Code nasceu no Japão, criado por uma empresa chamada Denso Wave. E a missão original dele era bem específica, sabe? Rastrear peças de carro na linha de produção da Toyota. Mal sabiam eles que tinham criado uma ferramenta que ia evoluir para muito, mas muito além das fábricas. E aqui está o primeiro grande segredo, o pulo do gato. Ao contrário de um código de barras comum, que só guarda informação em uma direção, na horizontal, o QR Code é bidimensional. Ou seja, ele armazena dados tanto na horizontal quanto na vertical, e é isso que aumenta absurdamente a capacidade dele de guardar informação. Certo. Agora a nossa investigação começa para valer. Nossos guias estão ativando as interfaces holográficas para a gente conseguir dissecar a estrutura do código e revelar os segredos dele pedacinho por pedacinho. Na sua essência, o código fala uma linguagem universal da computação, a linguagem binária. Cada quadradinho minúsculo, que a gente chama de módulo, é um bit de informação. O módulo branco representa o bit 0. O módulo preto representa o bit 1. Simples assim. É a base de tudo. E só com esse sistema de zeros e uns, um único QR Code pode guardar até 4.296 caracteres alfanuméricos. Informação que não acaba mais. Tudo ali, naquele quadradinho. Agora repare naqueles 3 quadrados maiores, que ficam nos cantos. Eles são os marcadores de posição. Funcionam como se fosse um GPS para o leitor, dizendo: ei, o código está aqui e a orientação dele é essa. É por isso que ele pode ser lido de praticamente qualquer ângulo. Além daqueles marcadores dos cantos, também existem quadrados menores. Eles formam o padrão de alinhamento. E eles são super importantes, porque ajudam a corrigir distorções. É graças a eles que um código impresso numa superfície curva, tipo uma garrafa, ainda consegue ser lido sem problemas. E para fechar a anatomia, veja essa faixa que parece uma pista com quadrados pretos e brancos alternados. Esse é o padrão de sincronização. Ele define a grade do código, como se fossem as linhas de um caderno, para que o software saiba exatamente onde cada módulo está localizado. Missão em andamento. Agora chegou a hora da ação, a extração dos dados. Nossos guias vão simular agora um escaneamento em alta tecnologia para mostrar como a informação é, digamos, invadida e extraída do código. E o mais incrível é que tudo isso acontece num piscar de olhos, em 4 etapas principais. Primeiro, a câmera captura a imagem. Depois, o software detecta todos aqueles padrões que a gente viu. Aí vem a correção de perspectiva e, por fim, a extração dos dados. E essa parte da correção de perspectiva é um truque de software genial. Basicamente, o programa pega a imagem torta ou inclinada que a câmera viu e, usando matemática, desentorta ela digitalmente. Ele a transforma num quadrado perfeito para poder analisar. É por isso que não precisa mirar com tanta perfeição. Mas a maior revelação da nossa missão ainda está por vir. O QR Code tem uma arma secreta, um verdadeiro superpoder que o torna incrivelmente resistente. Vamos lá, imagine este código no seu estado ideal. Limpo, sem nenhum dano, perfeitinho para ser lido. Só que, no mundo real, as coisas não são perfeitas. E se o código estiver meio sujo, ou com um pedacinho rasgado, ou até parcialmente coberto? Será que ele ainda funciona? A resposta está neste número, 30%. Mas o que isso significa? Isso nos leva à sua arma secreta, a correção de erros Reed-Solomon. É um nome complicado para um algoritmo sofisticado que consegue, pasme, reconstruir a informação original, mesmo que até 30% do código esteja ilegível. É exatamente por isso que a gente vê QR Codes com logotipos no meio. Parte do código foi substituída, mas ele continua funcionando perfeitamente. Decodificação concluída com sucesso. Agora que a análise interna está completa, vamos ver como toda essa tecnologia super inteligente se aplica em um dos cenários mais comuns do nosso cotidiano. Vamos pegar o Pix como exemplo. Quando se aponta a câmera para um QR Code de pagamento, aqueles módulos pretos e brancos estão, na verdade, carregando um monte de dados criptografados super seguros.
Informações como a chave Pix de quem vai receber, o valor, os dados bancários. O celular decodifica tudo isso, envia para o aplicativo do banco, que por sua vez se comunica com o Banco Central para completar a transferência. Tudo isso em segundos. São todos os segredos que a gente desvendou em plena ação. E essa é a nossa conclusão. Da próxima vez que um desses quadrados aparecer na sua frente, lembre-se da nossa missão. O que parece ser só um amontoado de pontinhos é, na verdade, uma peça de engenharia e matemática brilhante. Simples por fora, mas incrivelmente inteligente por dentro.